testes na tentativa de perceber se aquele creme tem um potencial de causar alergia, sim, ou alguma irritação. E, portanto, essas marcas mais conhecidas acabam por salvaguardar essa preocupação. E, portanto, esses cremes são, de uma forma geral, cumprem. Muitas vezes aparecem muitos cremes também que saem um bocadinho fora desse circuito, que não são tão bem testados e, portanto, podem ter algum conservante ou algum constituinte que possa causar esse tipo de irritação. E também muitas vezes com extratos de coisas naturais, exato, e extratos de plantas que por vezes também elas provocam alergias. E ao contrário do que as pessoas julgam, que dizem, isto é uma coisa natural, não é? Isto não faz mal. Atenção, as coisas naturais, há muita gente que ganha alergias a extratos de plantas, a perfumes, a aromas. E, isto tem uma erva não sei quantos. São alérgicas a isso, não é? Mas atenção, é natural, lei da natureza, mas pode causar alergia. Alergénios, não é? São alergénios. Exato. E, portanto, quando na escolha do creme hidratante, deve-se não ir tanto no balanço do creme natural, mas pensar mais num creme que seja hidratante e que seja hipoalergénico. Contra as alergias. Eu não corro o risco de ter eczema de contacto alérgico. Os tais sem parabenos, não é? Por exemplo, sem parabenos com poucos conservantes, com pouco aroma. São geralmente os mais neutros, não é? São mais neutros. pH neutro. Que muitas vezes as pessoas desagradam as pessoas porque não gostam do cheiro, tem aquele cheiro agradável, pode se calhar ter uma textura um bocadinho mais agradável. Depois há outra ideia que muitas vezes falha, que é a necessidade de estar permanentemente a mudar de creme, a causar habituação. Já estou a usar este creme há 2 meses. Não fica viciado, não fica viciado. Os cremes hidratantes não viciam a pele, portanto a pessoa, um creme hidratante é um creme hidratante. O creme hidratante funciona, grosso modo, por 2 mecanismos. Um é com uma função barreira, ele vai cobrir, vamos dar o exemplo de uma vaselina. A vaselina é hidratante porque ela forma uma película impermeável à água sobre a pele e toda a água que se liberta na pele fica acumulada por baixo da vaselina e, portanto, vai hidratar a camada superficial, fica ali acumulada. Portanto, é isolante. E existem outros cremes que são aplicados na pele e chamam a água do interior para a superfície da pele. O ideal é, dentro do mesmo creme, eu ter as duas coisas. Ter uma substância que chama a água e ter outra que previne que essa água se evapore. Isso é o ideal. E, portanto, como vê, são 2 mecanismos até relativamente físicos e que não têm como provocar habituação. Existem cremes que, além disto, têm outros tais extras. Uns tais suplementos, ou mais uma gordura, ou mais uma proteína daqui. Dependendo se a pessoa tem a pele seca ou não. Dependendo depois da pessoa ter mais um eczema atópico, ter mais uma rosácea, ter mais isto ou aquilo, vai precisar de mais isto. São pequenos suplementos que são introduzidos dentro dos cremes. Mas falando de um creme base, vai satisfazer seguramente mais ao problema de muita gente. E no que diz respeito, de facto, aos benefícios, aos eventuais benefícios do uso de máscara, ouve-se muito falar, e vende-se, por exemplo, em algumas lojas em herbanárias e lojas vegetarianas, de facto, ouve-se muito falar naquelas máscaras à base das tais componentes de frutas, não é? Ora do pêssego, ou do morango, do chocolate, cuja missão, de facto, é limpar a pele ao mesmo tempo que esta é tratada. Gostaria de saber, de acordo com a sua praxis, a sua prática clínica, de facto, se estes cremes, se estas máscaras têm algum tipo de inconveniente e serão de facto benéficas? Faz uma pergunta de uma gama de produtos muito vasta. Pois, e é muito difícil dizer, para não estar a falar em marcas. É muito difícil dizer assim, claro. É algo muito vasto. Mas é possível, fazendo uma pergunta assim menos. É possível que algumas destas marcas. A lógica existe de sua utilização. São bons, na minha opinião, poderão ser encarados como algo que darem conforto à pessoa e podem ser complementos dos tratamentos, geralmente só por si não acabam por ser identificados como tratamentos. Exato. Mas a pessoa deve sempre acabar de ter uma lógica, tem alfa-hidroxiácidos, tem isto, tem aquilo. Polifenóis também. Pode descascar um bocadinho a pele, os polifenóis que são antioxidantes, exato, mas que ainda está para ser demonstrado
categoricamente se penetram na pele ou não, portanto eles são excelentes antioxidantes. Alguns são pró-oxidantes, outros são antioxidantes. Há vários tipos. Mas está ainda para ser demonstrado categoricamente se eles penetram ou não penetram, portanto é tal questão. Este tem um suporte in vitro laboratorial que mostra eficácia. Eu aplico isto na pele, mas isto depois não chega ao sítio onde ele tem que fazer o bem. Tem que intervir, não é? Depois aqui gera sempre aqui um bocadinho de dúvida e os estudos clínicos efetuados, estudos sérios clínicos efetuados com algumas dessas substâncias, entre eles os polifenóis, tardam a mostrar grande eficácia na prática. Mas bom, mas compreende-se a sua utilização. E com as máscaras também há sempre justificação para fazer. E as argilas? E as pessoas, mesmo com as argilas, e as pessoas devem utilizá-las, acima de tudo devem sentir que aquilo lhes está a trazer algum benefício, devem perceber que lhes está a trazer algum benefício e devem ter sempre muita atenção aos tempos de aplicação e ao que é que se aplica, para a mínima irritação pararem a sua utilização e pensarem que, apesar daquilo ser uma coisa natural, um produto natural, aquele produto poderia estar a fazer esse tipo de alergia. E é importante, de facto, desmistificar um pouco isso, porque à partida é natural, sim senhor, mas importa, primeiro, talvez a pessoa conhecer bem a sua pele, não é? Saber até que ponto é irritável ou não. E depois, de facto, tentar ver se há algum fator alergénio, não é? Só houver uma relação temporal entre o início da aplicação desses produtos e o aparecimento de irritação, ou o aparecimento de papilhagem, ou isto, uma modificação das características da pele com o aparecimento de lesões, então não há que olhar para o lado e considerar que provavelmente foi aquele produto que lhe causou esse tipo de irritação. E o mesmo se aplica, por exemplo, às famosas argilas, não é? Nós sabemos que há várias argilas no mercado, até algumas francesas e muito bem conceituadas. Por exemplo, para a minha pele, essas argilas podem ser benéficas, que tenho uma pele mista, mas se calhar, e não é muito sensível, mas para uma pessoa que de facto tenha uma pele muito sensível, de facto, ou seca, pode às vezes não fazer... Nesse caso, dificilmente vai tolerar. Exato, vai ter dificuldade em... Mas estas coisas, claro que óbvio, jogam-se também muito na frequência de aplicação e nos tempos de aplicação. Uma pessoa, nós sabemos perfeitamente, em dermatologia algo que acontece, uma pessoa diz assim, aplica este creme uma vez à noite. Exato. E uma pessoa não está lá em casa a controlar a quantidade de creme que se aplica, quanto tempo é que se aplica. É que o grãozinho, para uma senhora, é muito diferente do grãozinho para outra senhora. E uma pessoa, com muito esforço, pode dizer assim, aplica no máximo uma ervilha, o equivalente a uma ervilha de creme. Normalmente falam na ervilha, curiosamente. Ou uma noz de creme, ou um grão de arroz de creme. Que assim é mais facilmente... Tentativa de haver uma comparação, mas mesmo assim, garanto-lhe que uma adolescente que tem 3 ou 4 borbulhas na face e que está furiosa por as ter, vai aplicar uma quantidade industrial do creme numa tentativa louca de ficar boa no dia a seguir. E algumas vezes esses cremes também eles provocam algum tipo de irritação. E portanto, em dermatologia há este problema com o qual nós lidamos e as pessoas devem estar mais ou menos informadas para estas situações. Outra questão também premente é a questão também da alimentação. Sabemos que, para terminar, sabemos que uma pele hidratada uma pessoa, para ter uma pele hidratada, convém também seguir um regime alimentar muito rico em vegetais, frutas e também beber muita água, não é? Sabemos que confirma, portanto, que é... Embora alguns estudos mostrem que a hidratação não é diretamente proporcional à quantidade de água que se consome, ou seja, há estudos que tentaram, com suplementos reforços hídricos diários, mostrar que isso implicaria um aumento da hidratação da pele. No entanto, isto não está comprovado. Comprovado. No entanto, é indiscutível que e é o bom senso, que a ingestão de água é essencial, um elemento essencial e, portanto, é indispensável não só ao funcionamento do organismo, mas também ao funcionamento de um órgão, que é o maior órgão do nosso corpo, que é a pele. Muito bem. Sr. Dr. João Maia Silva, muito obrigada mais uma vez por ter foi um prazer. Por ter assistido provavelmente ao nosso convite e por nos ter desmistificado tantas noções que há em senso comum, não é? E, de facto, dar-nos a conhecer todos os cuidados que nós devemos ter no inverno, de facto, com a nossa pele, não é? Nomeadamente no que diz respeito à hidratação e também à fotoproteção que é necessária também no inverno, não só na primavera e no verão. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada e bom dia. Muito obrigado. Obrigada. Um bom dia, então.